Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 12, versículos 35 ao 40. Liturgia de todos os fiéis defuntos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, para que estejam com os rins cingidos e com as lâmpadas acesas. Sejam como homens. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Domingo dedicado aos fiéis defuntos. A gente lembra de todos aqueles e aquelas que deixaram a nossa história de vida um pouco melhor com as suas presenças no nosso meio. Hoje eu costumo fazer memória do meu irmão Samuel, que faleceu lá em 98, há muito tempo atrás, né? Quase 40 anos, quase 30 anos, desculpe. Também meus avós, né, que eu não conheci, só a minha avó que conhecia, a mãe Chiquinha. Também amigos, Padre Fernando, Vanderby, Marcos Félix, sofreu uma morte violenta. Meu amigo Almir Tavares também cursirista, grande irmão de caminhada. Eu sempre lembro do olhar dele no hospital quando fui visitá-lo a última vez. Também um amigo de fé e de caminhada que eu ajudei a levar para o hospital, que depois veio falecer, meu amigo Diácono José Geraldo Bregunce. Também outros amigos que a gente vai citar todos aqui, que a gente conheceu, que veio a falecer, né, que a gente não tem nem medida, como por exemplo meu velho pai. O Sr. Francisco, hoje geralmente eu visito o cemitério para poder visitar o túmulo do meu velho pai, também do meu irmão, que é o mesmo lugar, e também tinha Bebé. Ou seja, então hoje é dia de memória, não é dia de tristeza. A saudade era algo bom, por isso o Dia dos Mortos tem essa marca, porque às vezes em nossas histórias de vida, nós caminhamos tanto para um lado, tanto para o outro, e nós não temos tempo para fazer memória e fazer memória das pessoas boas que passaram em nossas histórias. E a gente tem que lembrar sempre, porque a memória nos ajuda a ser agradecidos por tudo que somos. Alguns vão dizer que o Dia dos Mortos é coisa ligada a essa ou aquele contexto místico, teológico, e cria assim umas fantasias de vez em quando que a gente não pode nem entrar aqui para evitar polemizar. Por isso hoje a gente poderia dizer que é o grande dia da saudade daqueles que já se foram. Um dia também vou ter que ir, né? Porque duas coisas é certa na vida, né? A morte e o nascer. Nascer nós já nascemos, agora só nos resta morrer. Mas o que a gente faz nesse intervalo entre o nascer e o morrer, que é o grande desafio em nossa história. Bem, hoje a gente também quer lembrar que o tempo, né, que a gente leva parece que passa devagar, né? A gente lembra que o tempo passa mais rápido dependendo do momento histórico, e a gente não percebe que a vida se vai, que a vida vai acontecendo. Finados não é ausência, é um dia de presença que permanece, é um dia que a Igreja Católica, sobretudo no Brasil, nos recorda que a morte não tem a última palavra. Nós acreditamos na vida eterna, nós acreditamos na outra realidade, além desta, melhor do que essa. Hoje a gente vai meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 40, tem várias leituras, podia ler Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12, podia ler outros capítulos do próprio Evangelho, também a leitura do Antigo Testamento, geralmente a gente tem uma sessão de leituras, mas a gente vai se prender ao texto de Lucas, né? Mas a gente tem que lembrar que desde os primeiros séculos, os cristãos rezavam pelos falecidos. A gente não pode achar que a prática de lembrar dos mortos é uma prática cristã somente. Também no judaísmo, você vê no livro de Tobias, você vê no livro de Macabeus, a referência. A gente, ao visitar o túmulo, a gente não está visitando ali apenas um local onde está os restos mortais de uma pessoa. A gente está fazendo memória daquilo que nós somos. E a gente tem que lembrar claramente que nós somos a partir daquilo que aqueles nossos antepassados que já estão falecidos, os fizeram da gente.
nossos pais e mães, nossos irmãos, amigos. E a gente também lembra que o Deus da misericórdia, que nos chama à vida, ele não apaga a nossa história depois que a gente morre. Ele não exclui a gente da realidade. E a gente dizer, não interessa quem já morreu, a gente começa a ferir a nossa própria existência no mundo. A gente sabe que era comum no século I, após a morte dos cristãos, nas arenas que acontecia, seja por crucificação, por degolação, seja por alimentar as feras, seja por que for, os imperadores romanos matavam, era comum a comunidade reunir-se para rezar na intenção e em memória daquela pessoa que se foi. E durante muito tempo, a gente sempre teve essa prática, até o século X, quando o abade Odilo de Cluny organizou e trabalhou melhor essa tradição e recomendou que todos os monges do mosteiro que ele estava rezassem pelos mortos, inclusive os esquecidos, os pobres e os anônimos. Assim nasceu essa grande tradição, e esse foi o grande embrião para o Dia de Finados. No século XIII já, a igreja preocupada em fixar uma data, na igreja ortodoxa eles celebram o Dia de Finados logo antes da Páscoa, no sábado de São Lázaro. E a gente lembra claramente que no século XII a igreja oficializou 2 de novembro como a data de oração por todos os fiéis defuntos, logo após a liturgia de Todos os Santos, porque a gente une a liturgia de Todos os Santos, que foi ontem, com os fiéis defuntos. Assim, não é qualquer fiel, é os fiéis defuntos. Se o cara for infiel, complica. Eu costumo fazer essa piada, mas não interessa, a gente não conhece o coração de ninguém. A misericórdia de Deus é infinita. Um gesto bonito que a gente pode dizer e simbólico, a gente celebrar os santos, os homens e as mulheres que foram antes da gente, nos leva também a celebrar todos aqueles que nos precederam na realidade humana. A gente reza pelos santos que já moram com Deus, mas rezamos pelos fiéis defuntos para lembrar que todos nós, ontem nós lembramos que nossa obrigação é ser santo. E hoje a gente faz memória lembrando que todos nós um dia vamos morrer. Hoje também é o dia de fazer memória nesse sentido. E a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, a Bíblia que nós temos, ela ecoa nessa prática antiga. O livro de Macabeus, como eu disse, nos ensina que é piedoso e santo rezar pelos mortos, para que sejam libertos dos pecados. Em Tobias, a oração é apresentada como um dom que atravessa os tempos. E em Mateus 12, Jesus fala de um perdão possível neste mundo e no outro. Aí surge a doutrina do purgatório. Por trás dessas palavras há uma verdade profunda. A vida não se quebra com a morte. Ela não se acaba. Ela se transforma. Os vínculos, nossos contatos com a natureza eterna, nos leva também à comunhão, essa ponte no mistério do tempo e também da eternidade. E a gente lembra claramente que a escolha de 2 de novembro não foi apenas uma data religiosa, ela também entrelaça com antigas tradições pagãs. Não vamos negar nunca isso. Entre os povos celtas, nós tínhamos o tal do Chambaim, não sei pronunciar, tá, gente? Era celebrado em 31 de outubro e 1º de novembro, marcado assim o fim da colheita e o início do inverno. Acreditava-se naquele contexto que o véu se rasgava entre os vivos e os mortos, e aí nesse contexto os mortos vinham nos visitar. O cristianismo, ao chegar na Britânia, ao ver esses rituais, vai tornar esse ritual cristão, como aconteceu com muitas liturgias. O Natal, por exemplo, o Natal não é uma festa cristã, não foi uma festa cristã, depois foi cristianizada. Ou seja, a festa de Todos os Santos foi colocada no mesmo período, para poder dar a entender esse contexto. Os santos do céu e os mortos na eternidade. Lembrando ainda que o dia de orar pelos mortos, pelos que partiram, não é apenas um dia qualquer, mas, eu volto a repetir, é o dia que nós temos que lembrar que esta vida, que esta realidade é finita. Ou seja, dessa fusão
surgiu também uma festa que todo mundo falou, eu comentei isso esses dias, né? O Halloween, né? Que é a véspera de Todos os Santos, que o pessoal demonizando, eu fico olhando pastores e padres às vezes e falo, é coisa do demônio, um pastor, um padre, não sei das contas lá, mas, pelo amor de Deus, gente, são dois contextos diferentes. O que o comércio fez foi pegar o Halloween e transformar no comércio, como fez com o Natal, como fez com o Coelho da Páscoa. Aí alguém fala, a festa do Halloween é uma festa de outro país, vamos com uma coisa nossa. Tá, o Natal foi feito aqui em Japeri, né? Mas tudo bem, deixa quieto, né? E a gente começa a olhar bem para essa realidade. Enquanto isso, lá no Oriente, na tradição ortodoxa, né, há vários sábados dedicados aos mortos. E um deles é o sábado, né, de Lázaro. Nesse dia, né, no dia de Lázaro, o trigo e o mel são misturados num gesto simbólico chamado oliva, lembrando que o grão morre, mas dá fruto. Imagem da nossa possível ressurreição no último dia, e sendo também um sinal de esperança e de continuidade. Esse é o mistério. Ou seja, entre outras culturas, por exemplo, a memória dos mortos também floresceu nas cores próprias. No México, o Dia dos Muertos é uma explosão de cores, de vida. O pessoal leva música, dança, canta. Ou seja, existe uma forma de celebrar que é uma mistura do cristianismo católico com a mistura da religião antiga dos maias e dos astecas, né? E a gente lembra claramente que esse contexto de celebrar, né, o jeito dos mexicanos que é marcado, que tem as caveiras que o pessoal gosta de colocar, caveiras de açúcar, né, a festa em memória dos mortos é festa. Também na China, não sendo cristã, acontece um festival, reúne famílias para limpar os túmulos, né, e oferecer alimentos aos ancestrais. Eles acreditam que os ancestrais podem se alimentar ainda, né? No Japão, também existe uma celebração do retorno simbólico dos espíritos à casa. São feitas, né, são lançadas lanternas próprias para poder, vamos dizer assim, no caso aí os cidadãos, né, que estão na eternidade, terem uma direção para onde ir. E aqui no Brasil, a data, né, encontrou eco profundo nas religiões afro-brasileiras e indígenas, ou seja, no candomblé, na umbanda, né, e nas religiões ancestrais dos indígenas, a gente encontra os eguns, são parte viva da comunidade espirituais. Desculpe, eu não acredito dessa forma, eu respeito quem acredita, né? O culto às almas com velas acesas nas encruzilhadas, e nas praias, e uma oração pela luz, pela evolução daquele espírito. Ou seja, é uma forma de crer. Eu também não sou japonês, tá, gente? Também não creio na forma japonesa. Eu sou cristão, mas minha fé é outra. Entre os povos indígenas, do qual eu tenho ancestralidade, a morte é vista como transformação. O espírito volta à terra, às águas, às florestas, à ancestralidade, a sabedoria e a presença guia. E existe também alguns indígenas que acreditam, né, que com a morte daqueles, como também acontecia na cultura grega, desculpe se eu falar besteira, não me processe, é que, tipo assim, quando está para nascer uma criança na família, alguém da família vem falecer. É uma tradição grega e também um pouco de influência, né, da própria ciclo da vida, né? E também nos indígenas havia isso. Inclusive a criança da aldeia que nasceria, que está para nascer, em alguns casos recebe o nome da pessoa que faleceu. Uma das tribos brasileiras tem essa tradição. No judaísmo, no qual nós temos origem, que o regime nasce do judaísmo, a vela acesa no dia dos mortos, né, no aniversário de morte da pessoa, brilha por 24 horas. Ou seja, o uso de vela não é só da religião afro-brasileira, não é só do cristianismo. Alguém fala, vela é coisa de os radicais extremistas. A gente vê claramente que lá no judaísmo também tem uma luz que é acesa. E ela tem que ficar acesa 24 horas. Sinal da alma que continua a iluminar o mundo. No Islã que a gente às vezes tanto demoniza por causa do Hamas, por causa de tantos grupos aí, o Islã vê a morte como uma passagem para a misericórdia, ou seja, a misericórdia de Deus. Nas sextas-feiras, famílias muçulmanas, né, e a gente tem que reconhecer isso,
famílias muçulmanas costuma, vamos dizer assim, visitar os cemitérios e recitar o Alcorão pelos falecidos. Cada tradição, cada religião, cada pessoa, de forma individual, tem a sua maneira de se relacionar com o mundo além deste mundo, né? Lembrar que você lembrar dos mortos, como eu disse no início, não é você ficar preso a esse ou aquele passado, mas é você lembrar que um dia também você vai partir para lá. E lembrar bem que a partir do exemplo daquela pessoa que se foi, você também tem que viver. Bom, a Igreja, especialmente depois do Concílio Vaticano II, trouxe para a gente esse contexto de celebrar os mortos não apenas como um fim, mas como um sinal da ressurreição. O Evangelho de Lucas, se nós estamos lendo, estamos meditando no dia de hoje, nesse capítulo 12, versículos 35 a 40, diz que os vossos rins estejam cingidos de lâmpadas acesas. Essa é uma imagem mais belas do Evangelho. Cingir os rins significa estar pronto, como os hebreus na noite da Páscoa. Estar pronto, certamente, para vivermos essa realidade da vida, sem medo de sermos quem somos. Estarmos prontos para prestar conta daquilo que somos para o Senhor. O Evangelho de hoje, ele nos convida a perguntar quem nós somos. Lucas fala a uma comunidade cansada, uma comunidade que está preocupada. Jesus vem ou não vem? Ou seja, o Filho do Homem virá não para mandar, o texto fala isso, virá para servir. A morte nossa, a minha morte, a sua morte, é algo real que vai acontecer um dia. A morte, ela é imprevisível. Sim, mas isso não será uma tragédia se nós estarmos com um convite na mão para encontrarmos com o Senhor. O convite a viver plenamente a nossa vida em plenitude aqui, visando a vida plena na eternidade. A espiritualidade de Lucas é existencial. O que importa não é quando o Senhor virá, mas como estamos nos preparando para essa vinda. E por que ele está demorando? Quem ama não há demora, há apenas ansiedade do encontro. O servo fiel que Jesus nos pede para sermos é aquele que serve, que mantém a chama acesa, mesmo na noite longa da vida, que transforma o tempo em dom, o cotidiano em dia a dia, em presença amorosa. E aqui a nossa crítica bem real, aquilo que nós temos vivido. Vemos um mundo muito radicalizado, velocidade para um lado, vai para um lado, vai para o outro, é o comércio, um mundo que adora o poder, as aparências, o consumismo que nós temos aí desenfreado, a preocupação em ter. E às vezes a pessoa acha que isso vai deixar de morrer. A morte, ela não é um fracasso, mas seria, para quem vive bem, a coroa do prêmio que nós vamos receber. Por isso Paulo fala que receba a coroa da fé. O Evangelho nos ensina que o verdadeiro poder está no serviço, que a fé não é mercadoria nem espetáculo, que o reino de Deus não é conquista com domínio, mas é ternura e compaixão. São João Crisóstomo, naquele contexto que ele viveu, já dizia: se queres honrar o corpo de Cristo, não despreze quando os verem nu. A gente, quando fala do corpo de Cristo, no altar, para quem é católico, a gente tem toda a reverência com ele, respeito, adoração. Mas esquecemos às vezes que nós dizemos que esse mesmo corpo, na figura daqueles que estão à margem da sociedade, merece uma bala na cabeça. Ou seja, a vigilância que São João nos pede é para que nós não banalizemos a vida. O dia de finados é um protesto silencioso contra a indiferença. Cada flor levada ao cemitério, cada túmulo visitado,
é um ato de resistência contra o esquecimento. Você sai do trabalho hoje, amanhã tem um outro na tua função, fazendo o teu trabalho, às vezes melhor do que você, ou então com um salário menor do que você. E o Dia dos Mortos é para lembrar que ninguém é insubstituível, mas todos fazem falta. E a gente tem que lembrar disso sempre. A gente vai encerrando que rezar pelos mortos é também aprender com eles. Cada lápide é um evangelho silencioso. Cada nome gravado é uma ciência, é uma lição na eternidade. No cemitério, Deus escreve o evangelho da vida também, não desta vida humana, mas da vida eterna. Ele, Jesus, não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, como diz o evangelista Lucas. Por isso, finados não é apenas uma memória simplesmente por ser. É profecia, é chamado à vigilância, à justiça e à fé que nos desperta para a eternidade. É o dia de carregarmos no peito uma chama pequena, mas viva, que diz: a morte não venceu. A morte foi derrotada pela graça do Cordeiro de Deus. E a gente lembra claramente que felizes o que o Senhor encontrar acordado, como diz o Evangelho. Felizes os que não se apagam as suas lâmpadas. Felizes aqueles que continuam amando mesmo entre cinzas. Porque o fim que em quem crer é apenas um outro início. Como costumo dizer, eu li um livro aí, 88, olha só, 88. Um documento chamado Todo Fim, só em quadrinho, é um novo recomeço. A morte não é o ponto final da gramática terrena, mas o Espírito Santo, com ternura e compaixão, sempre escreve logo abaixo uma vírgula: ressuscitou. E é para isso que nós fomos chamados, e é nesse sentido que nós fomos criados. Não para morrermos, não apenas para nascermos, não apenas para morrermos, mas para ressuscitarmos plenamente para a vida eterna. Eu paro por aqui, peço a você que deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Obrigado a você pelo carinho, pela presença, pelo vosso respeito. Lembrando que a vida não é só esta vida, uma vida além desta. Para que sejamos fiéis ao amor de Deus e à sua bondade. Caríssimos e caríssimas, mais um dia. Saudade sim, tristeza não. Eu sou Daniel Nonato. Quem se rende ao instante, quem transforma cada toque em instante amante. Teu riso quebra muralhas, tua dor é minha dor. Cada beijo constrói mundos de calor. Quem vive assim não teme a tempestade. Descobre que o amor é própria eternidade. Quem sente, sente até a pele, até a alma. Quem entrega não teme, quem ama se acalma.